Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo no Reconexão Essência. Tudo bem? Boa tarde. E mais uma live sobre o filme, né? E hoje a gente vai falar sobre o céu, sobre experiência de morte. Deixa eu chamar aqui a Shirley. Essa série de lives aqui sobre filmes para expansão da consciência, filmes que a gente considera interessante. Estou. Nós. Oi, tudo bom? Tudo. Boa tarde, eu estou falando aqui, né? Essa série de filmes que a gente está fazendo com a intenção mesmo da gente ampliar nossa consciência, ampliar nossa visão, quebrar paradigmas, porque é assim que a gente vai, vou falar assim, crescendo dentro de nós, porque a gente é um reconhecimento do crescimento, porque na realidade nós já somos grandes, né? Mas quando a gente não reconhece, a gente não amplia a nossa visão, nosso ego fica muito preso no personagem que nós somos. A gente acha, a gente se identifica muito com as coisas. Eu sou isso, eu sou aquilo. E é um pouco que esse filme, né, de hoje vai trazendo pra gente, vai trazer, não sei quem assistiu aqui, quem assistiu pode colocar as suas considerações. Oi, Josi. E a gente vai falar um pouco, né? O Céu é de Verdade, que é uma história real, de que veio quebrar muitos paradigmas ali, né? Porque, igual eu falei, a gente se identifica com algumas coisas e a gente vai achando que a gente é a coisa. No caso desse filme, o pai, né? Ele era muito identificado com misturava, pelo menos na minha visão, muito da vida dele e dele ser pastor, né? E vem um filho para quebrar muito a visão dele ali dentro de uma caixinha e mostrar que existe, que podem existir outras coisas ali. E para a gente também, que existe uma inteligência maior que nos comanda e que a gente pode cada vez mais ampliar nossa visão, né, Shirley? Sabe o que me veio também muito forte assistindo o filme? Apesar do pai ser um pastor, tá sempre falando em espiritualidade, ele até aconselhando, tem uma personagem lá que perdeu o filho na guerra, né? Então ele sempre falando de um paraíso, de algum lugar para onde a gente vai, enfim. E quando ele tem o filhinho dele falando e relatando o que viu, ele duvida. Ele fica, né? Será que é isso mesmo? Será que não? Vem o ego, né? Vem o orgulho. Será que eu devo abrir essa história para as pessoas lá da igreja onde ele era pastor? Então, a gente duvida o tempo todo. A gente está sempre falando, não, porque existe, não tem espiritualidade, tem a nossa ciência não morre com o corpo físico. Mas quando a gente depara com umas histórias assim, é aí que a gente é colocado em xeque mesmo, né? E o filme mostra muito isso também, o quanto ele resiste mesmo para a primeira psicóloga, né? Para saber se não era coisa da cabeça do menino. Claro, é óbvio que a gente também não pode sair acreditando em absolutamente tudo. Mas o menino trazia coisas, ele não tinha como saber o nome do bisavô, né? Mas coloca em xeque realmente a fé dele. Até as pregações dele, as coisas que ele falava na pregação. Até que ponto ele estava realmente acreditando ou não? Para mim, um ponto muito forte desse filme é isso, é colocar as crenças dele em xeque. E a gente colocar em xeque mesmo o tempo todo, né? Será que o que eu acredito é realidade? Será que o que eu acredito, tenho fé, igreja, o que é a cultura onde eu inserida? Será que tudo isso que me ensinaram, será que é real? Será que é realmente verdade? O que não é verdade? Eu acho que o filme, para mim, me traz muito essa pegada, essa reflexão. O que de fato, o que não é? O que aquece meu coração, aquece? Até que ponto eu estou sendo íntegra mesmo naquele discurso que eu faço, como o caso do pai do menino, né? Quanto ele estava sendo íntegro, verdadeiro naquele discurso, ou se ele só estava citando frases, porque ele aprendeu, porque quando ele se coloca, quando vem aquela coisa, será que é verdade? Só dele duvidar, já colocou em xeque uma série de crenças, uma série de coisas que ele mesmo estava ali pregando e, né,
Em dado momento ele, não vou falar, não vou. Foi difícil para ele tomar a decisão, né? De contar para a comunidade, de dar entrevista, de aceitar as informações que o menino estava trazendo, né? Sim. E como é um filme baseado em fatos, né? Que aconteceram, então sempre nos vem à tona a questão, será que é real, não é real? Quem faz um estudo, né? Quem estuda como encontrar uma maneira de ficar acordado durante o sono, vamos falar assim, viagem astral, que é chamada, né? Faz uma série de exercícios. As grandes ordens iniciáticas, ela tem como princípio você ficar acordado, porque o corpo precisa do descanso, o nosso espírito não. Então, no caso que vai narrando ali, muitas pessoas que estudam a saída fora do corpo, que fazem técnicas de como dormir o corpo e ficar acordado e ver e conversar com pessoas e estar em contato com seu astral, com seu mundo e também quebrando paradigmas nesse astral, porque o nosso astral é o nosso corpo emocional e o corpo emocional também está cheio de dogmas. A gente vê que dali do menininho também, né? Porque ele descreve Jesus Cristo como ele mesmo, né? E é bem real porque Jesus Cristo como essa figura não é aquele homem, né? Ele já virou Cristo. Então, Cristo é uma imagem e cada um vai ter na sua imagem dentro de si desse eu superior, né? E que se eu sou assim, como que o meu eu superior pode ser diferente de mim? Então, lá no astral, ele encontra essa imagem que representa alguém muito parecido com ele, né? Aquela menininha que fazia pinturas também do céu, ela também representava Jesus Cristo da mesma maneira que ele via, porque eles vivem num lugar onde todo mundo é muito parecido. Então, ali o céu, vamos dizer assim, era meio, e Jesus Cristo era parecido com o que eles estavam vendo ali também. Isso é muito interessante, é um ponto, porque senão fica um dogma de que o céu é daquele jeitinho e começa a enquadrar tudo da mesma maneira. Porque tem até uma conversa que ele tem com uma filósofa, não sei, com uma estudiosa de religiões, ela fala, cada um cria o seu céu de acordo com as suas crenças, né? Para os muçulmanos vai ser assim, para os budistas assim, para os católicos dessa maneira. Então, como que é isso, né? Então ele começa a se questionar também, né? Se o menino realmente havia tido uma saída fora do corpo, porque geralmente quem conta essas histórias, quem relata essas histórias são pessoas que teve uma experiência traumática ou uma experiência que eles chamam pós-morte e que nessa experiência que foi tão forte, é como se a sua alma é tirada do corpo bruscamente e você se vê acordado no astral, no seu astral, vendo tudo que está acontecendo. E depois volta e relata o que aconteceu. No caso do menino, foi diferente. Ele teve uma viagem astral, né? A gente entendendo de viagem astral é a nossa consciência acordada e o corpo descansando. E no caso dele, ele sabia que o médico estava empenhado, ele encontrou com o avô dele, ele encontrou com o Jesus Cristo, que é a figura que parecia mais com o mundinho dele, com a irmãzinha dele que não veio ao mundo, que não pôde encarnar. Então, várias coisas que para essa família dele significava muito e quebrava muitos paradigmas dessa família também. Então, quebrar os paradigmas de um pai, né, que está dentro de uma religião ali, né, formatadinho, é muito difícil. E no primeiro momento, né, o pai, ele queria negar aquilo, né? É a primeira reação, a primeira ferramenta é negar o que está acontecendo. Não, não pode ser. O que eu vou falar agora? Como que vai ser minha fala? Como que... Então, ele começa uma investigação para saber se o menino estava delirando mesmo ou se ele podia acreditar naquele menino. Então, é um ser que ele ama e a gente só muda por amor, né? Era um menino que ele amava tanto, que ele tinha tanto carinho, que não dava para ele não acreditar. Então, ele foi atrás da verdade. Por isso que torna
essa história e se tornou um documentário até famoso, porque principalmente pelo pai, que quebra muitas barreiras ali, né, Shirley? Sabe, eu vou pesquisar, inclusive, sobre a Kiane, que tem um momento muito lindo no filme, que ele fala, foi esse aí que eu vi, né? Porque aquele Jesus Cristo dos quadros tal, não fazia sentido para ele, mas quando ele olha no computador do pai, foi esse aí. Essa menina, ela é muito especial, né? Aos 8 anos ela pinta aquela imagem de Jesus. E o que me chamou muito a atenção é que, assim, fizeram os cientistas, né, pegaram o Santo Sudário e tentaram recriar o rosto de Jesus Cristo. E assim, não é sempre, mas é bem parecido com o que ela pinta. E muito e o menininho olha e fala, foi esse que eu vi. O que é real, o que não é, não sei. Ela tem uma mediunidade. Hoje ela já é uma mulher de 29 anos, acho que ela nasceu em 94. Quando ela pinta Jesus, ela tinha 8 anos, é isso. E é uma pessoa, parece que ela levanta às 4 da manhã, ela tem quadros incríveis, assim, de uma qualidade, e mais do que qualidade, as coisas que ela coloca na tela são imagens que às vezes parecem ser deste plano. Né? Então, é importante a gente abrir mesmo as nossas percepções, né? Sei lá, não dá nunca para dizer, ela pintou Jesus Cristo. As pontas vão amarrando, né? E você fala, nossa, de repente essa é a imagem do Sananda, de Jesus Cristo, né? Por que não? E a gente não pode ficar, fala muito disso, a gente não pode estar muito fechado nas nossas crenças, naquele quadradinho. Abrindo as portas, vamos buscando mais informação. A história do menino para aquela família, para mim, o que foi muito forte, foi muito isso, assim. Eles foram obrigados a enxergar as coisas com outro ponto de vista. Uhum. Não só naquela coisa fechada daquela religião do pai, que era um pastor, né? E quanto na nossa vida e no nosso dia a dia, a gente não está muito fechado. Eu hoje não tenho, se falar que eu tenho, vou no centro espírita, vou na Umbanda, levo a minha mãe na missa no domingo. E tá tudo certo. Está um pouco ruim a sua imagem. Melhorou? Não sei se você consegue colocar no 5G, Peraí. mas está cortando bastante. Está Não sei se o pessoal picotando muito? pode aqui falar, né, como está, mas Vou mudar aqui o lugar. Tá bem ruim a fala. Melhorou? Vamos ver. Não sei se você consegue. E aí, assim, a gente tem uma coisa de... Tem pessoas que têm uma determinada religião e vai naquilo, né? E não estou julgando, não. Se sente bem, está aquecendo o seu coração, vai, continua frequentando, e é isso. Agora, nem tudo que... Porque a gente tem que estar o tempo todo questionando muito o que está vindo, né? Assim, será que é isso mesmo? Será que o que eu ouço lá na doutrina espírita, o que eu ouço lá na Umbanda, o que eu ouço lá na igreja, será que está aquecendo mesmo o meu coração? Será que está fazendo mesmo um sentido? Por que de vez em quando, ao invés de ir, quando eu não vou no centro espírita, a gente não pega um pouquinho de tudo e começa a criar as nossas verdades? Né? O que é real e o que aquece o meu coração. Me parecia muito naquela família que eles estavam muito fechados naquele mundinho deles, né? A igreja, aquela doutrina, aquela religião. O menino vem para meio que dar uma balançada em tudo isso e falar, olha, existem outras maneiras, outras formas de olhar para essa espiritualidade. Vai sobre, vou tentar a conexão. Tá. Enquanto a Shirley tenta aí a conexão, né? Então, não sei quem assistiu, né? O Céu é de Verdade. Então, como é uma criança e criança tem muita essa pureza, ela não está contaminada com tantas crenças, tantos paradigmas, a nossa tendência é abrir o nosso coração também, como esse pai abriu. Mesmo essa criança sendo filho de pastor, né? Mesmo a mãe com todas aquelas características bem marcadas de crenças também. Então, vem uma criança ali e coloca em xeque muito daquilo que o pai falava também. Então, isso nos ajuda a ampliar, igual a Shirley falou, a nossa consciência, para a gente questionar tudo, né? Será que é isso mesmo? Será e questionar não é ser cético, porque pode até ser cético também, as pessoas vão fazendo as suas escolhas.
Mas, assim, às vezes a gente fica tão preso em que algo é um arquétipo do herói nosso, do ser humano, e a gente, todo mundo passa por isso, que alguém ou algo é um salvador, é um Messias. E esse alguém ou algo a gente nem questiona, a gente não aceita uma palavra fora daquilo que é falado, senão dói no coração. Parece que eu vou ser apunhalada, parece que eu vou ser castigada se eu falar alguma coisa e questionar alguma coisa desse Salvador. A pessoa é capaz de matar e morrer por conta desse arquétipo. E arquétipo é uma ideia muito viva, tá? Não vou descrever aqui arquétipo, mas imagina como um molde mesmo. E se esse molde vem a mim, eu não tenho meio que escapatória para sair disso. Eu tenho que ampliar minha consciência. Ampliar a consciência, eu expando. E quando eu expando, é como eu transbordar a forma. E aí eu começo a ver diferenças. Senão, eu fico preso, seja em religião, seja em grupo, seja em concepções, em tudo. Porque eu tô ali, né, no arquétipo do herói, que uma das características é estar num Salvador, num Messias. E que o cristianismo pregou durante muito tempo isso, né? Dessa visão mais presa, dessa visão do medo, né? Se você não fizer, vai ter alguém que vai te castigar. Quem é esse alguém? Mas por falta, né, de um conhecimento interno, de autoconhecimento mesmo, isso foi se expandindo. E o medo é algo que controla muito, né? Até o Karnal escreveu essa semana sobre o medo, e o medo, às vezes a gente nem percebe o quanto ele interfere na nossa vida. E aí, para quem lê a Bíblia, a gente está trazendo aqui o cristianismo, porque a gente está preso num paradoxo do cristianismo, sim, mesmo as pessoas frequentando outras religiões, ainda tem muito aquela coisa do crime e castigo dentro de nós e da culpa. Então, como que eu quebro tudo isso? Como que eu saio desse arquétipo do herói? Que vai ter um Messias, que ele tem um Salvador, que tem não sei quem. O seu Salvador é você mesmo. Quando você faz as suas escolhas e vai se colocando ali, porque você é um co-criador, né? Então, entendendo isso, é muito estudo interno e muita quebra de crença mesmo, quebra de paradigmas na nossa vida. Por isso que assistir alguns filmes, e a arte tem esse poder, né? E hoje os filmes, porque a gente está numa época muito tecnológica, nos ajuda a pensar a mais, a transbordar um pouco e questionar, né? Por mais que alguém receba uma mensagem X, né? É uma pessoa, é um filtro. Até essa semana a gente fez aqui o filtro dos sonhos, que foi muito legal. Vai passar por esse filtro que é o médium. E o médium, ele não consegue sair da crença dele, muitas vezes. Então, ele vai representar de acordo com, com as crenças dele, de acordo com aquilo que ele acredita e de acordo com como ele expandiu aquela consciência dele. Na fala, nos seus questionamentos. Então, aquele menino que também é um médium, como que ele ia encontrar ali um ser, né, que nessa representação que ele achou que era Jesus Cristo, né, tinha que ser muito parecido com ele. Aquela menina também. Mas se você for olhar e lá na história mesmo, Jesus Cristo nasceu num lugar onde jamais ele poderia ser loiro dos olhos azuis, né? Pela história. Mas essa representação simbólica, né, desse eu interior da pessoa, que para fazer uma mediação, uma flecha, né, do que é ali e o que está aqui, eu preciso adequar a minha crença com aquela imagem. Por isso tem pessoas que falam que viu São Miguel Arcanjo, porque é de acordo com a crença dela. E a gente está muito dentro de uma bolha, né, do cristianismo, né, Shirley? E assim, você falou da nossa oficina, você mencionou a nossa oficina no final da semana, e teve um depoimento de uma linda que falou que durante a confecção do filtro, ela lembra só, ela relatou que ela estava com dor nos rins. E minha conexão tá boa? Melhorou? Ainda não, ainda corta um pouquinho. Ó, agora deu uma cortada também.
Mas vamos indo. O pessoal fala que isso está dando para ouvir. Nossa, eu estou no mesmo lugar, que estranho hoje. Então, e aí, ela relata que ela estava com dor nos rins durante a confecção do filtro dos sonhos dela. E isso me chama muito a atenção, que a gente estava falando agora. A gente tem que parar, principalmente com essa coisa do cristianismo, né, de ficar achando que alguém vai resolver o nosso problema. E tudo que aparece no nosso corpo físico é criação nossa. A dor dos rins dela era uma criação dela, porque ela estava num processo de medo. E depois ela até compartilhou, e foi lindo ela ter compartilhado a história dela conosco. E assim, quando a gente diz para alguém, olha, ontem mesmo eu atendi uma pessoa no Rei, toda com uma série de questões de articulação, sabe? Com dores nas articulações. E quando eu digo para ela, claro que com muito respeito, que ela fabricou aquela dor toda por conta da rigidez com que ela levou a vida dela e vem trazendo, né? E que ela não vem soltando, a pessoa olha às vezes com aquele olhar, como assim? Eu jamais faria isso comigo. A gente faz isso o tempo todo. Enquanto a gente não observar as nossas emoções, entender que está tudo aqui e não está lá fora. Se eu passei uma vida inteira me contraindo, guardando dor, guardando raiva, guardando ressentimento, não tem ninguém lá fora que vai resolver esse problema para mim. Sou eu que vou ter que tomar consciência de que eu fiz isso comigo, sim. O primeiro passo, claro, tem que tomar os remédios, tem que fazer as fisioterapias, ok, porque já está instalado no físico. Mas, assim, eu fabriquei, eu coloquei aquilo dentro de mim. E aquilo está gritando através de um sintoma, através de uma dor, através de uma doença. Mas tudo está muito ligado a essas nossas emoções. E que nem você falou, né, Su? A gente está numa cultura muito do cristianismo, que é a culpa, os pecados capitais. Enquanto a gente não aprender a lidar com isso, a soltar essas amarras e mais, esse chicote que a gente fica batendo nas nossas costas o tempo todo, a gente não vai ter uma vida mais fluida. E não dá para fazer isso buscando lá fora, buscando um criador, buscando um salvador. É aqui dentro, é com consciência. É por isso, inclusive, que a gente toda semana trazendo filme, trazendo reflexão. A cura começa quando eu tomo consciência. Não tem técnica nenhuma, não tem terapia nenhuma milagrosa. Tem gente que faz constelação comigo e fala, nossa, que lindo, agora vai estar tudo resolvido? Não, eu só te falei qual era a questão. Agora é com você. O que você vai mudar para que isso não volte a acontecer, para que essa dor não volte a surgir, para que essas questões não voltem a te fazer. Eu não sei para vocês, mas para mim a Shirley está cortando demais. Vai. Vou tentar mudar de espaço. Vai você, Está muito cortando. Então, isso que a Shirley está falando, né? Que esse milagre, todo mundo gostaria de ter uma pílula milagrosa na vida que tomasse e falasse, me curei. Mas a gente vai nessa pegada, quando a gente começa esse caminhar do autoconhecimento, se olhando. Por exemplo, olhar a frustração. A pessoa teve uma experiência de muita frustração na vida. Aí no momento, sei lá, que ela foi, vamos colocar assim, um caso, ela não passa no concurso. Aí vem aquela frustração, ela se sente péssima, ela se sente a pior pessoa do mundo, um balde de água fria foi jogado nela. Se ela, né, e é isso que a terapia faz, volta lá, naquele momento em que ela sentiu, né, tanta frustração na vida, pode ser lá com 5 aninhos, em que ela pegou, juntou seu dinheirinho, foi comprar o doce, chegando lá não tinha mais o doce, eu tô inventando, tá? Mas geralmente são situações assim. E ela percebe que não foi culpa dela, que a vida acontece como deve acontecer, que os doces acabam, que pessoas não passam no concurso, outras vezes passam, que independe dela, a vida vai acontecendo, que não é culpa dela. Quando ela tem essa tomada de consciência que ela está revivendo uma dor, porque ela parece que a mente volta lá na mesma situação,
e quer reproduzir algo de muita dor, de muito trauma que foi vivido, se ela começa a ter consciência desses momentos e traz para a vida presente e começa a acolher essa frustração, falando, olha, eu estou em outra jornada, eu estou em outra época, eu tô vivendo isso daqui. Isso era uma fala da minha cabeça, uma fala ali que eu estava vivendo, ó, você não consegue nada, olha como você é imprestável, que veio ali de quando ela era criança, e que ela começa a trazer e a falar sobre o que aconteceu, ela libera energia. E quando a gente libera essa energia travada, essa repressão, a tendência é nossa vida começar a ir para um outro lado, sem tantas frustrações assim. Então, tá vendo que a gente é um combo, né? A gente é um universo de emoções, a gente é um universo de contextos mentais, de telas mentais. E aí, nesse filme, né, quando ele começa ali a se questionar tanto, né, desses paradigmas que ele tem, com certeza ele foi ser um pastor melhor, ele foi ser um pai melhor, ele foi ser um marido melhor, né? E até de se colocando diferente diante da vida, né? Até com mais posicionamento, que o menino pedia para ele, pai, paga o médico porque ele me ajudou, pai, faz isso, coisa que a mulher dele também cobrava essa presença dele, e ele estava ali, né, fazendo a coisa acontecer, mas de uma maneira, vou falar assim, menos pedagógica com a vida, sem olhar o que a vida estava trazendo realmente para ele, o que ele poderia fazer a mais, e que talvez, né, nessa experiência com esse menino, tudo muda. E às vezes a gente assistindo esse filme, ou assistindo a outros filmes, a gente faz uma jornada interna dentro de nós. E a gente pode liberar muitas energias que ficaram presas também. A pessoa pode lembrar, nossa, quando eu era pequena também, eu tive uma viagem astral, né? Mas ninguém acreditou em mim. Eu conversei com fulano e eu reprimi tanto isso na minha vida, e agora eu posso estudar de novo e saber que eu não sou louca, que essa energia natural, que a gente, todo mundo dorme e sai do corpo. Agora, trazer essa consciência que saiu é outros 500, são outros estudos, é um trabalhar mesmo de energia para a gente ter a real certeza. Ah, você acha que é assim ou assado o seu astral? Você tem que ir lá e ver, né? Quem cria nosso inferno e nosso céu somos nós mesmos. E às vezes é preciso viver essa experiência. Igual eu falei, por isso que muitas escolas iniciáticas, elas fazem disso o estudo direcionado com a intenção de das pessoas terem essa experiência, né? Então, é uma experiência que, eu vou dizer assim, desde que os lamas do Tibete, as escolas de iniciação, a própria a Blavatsky, todos, se você for a fundo, todos tinham a intenção de ver além, de ir para essa metafísica, para entender que a gente tem uma ligação com esse mundo das ideias, como dizia Platão, e querer sair da caverna, querer sair só desse contexto físico, desse corpo físico. Então, é algo bem maior que os filósofos vêm trazendo, que está dentro de nós, que se questiona e que muitas vezes acontece, mas por medo, principalmente por medo, por achar que é pecado, por achar que está doido, por achar que é algo surreal, e a pessoa acaba se reprimindo e vivendo ali, né, só no seu dia a dia tarefeiro. E ser só tarefeiro na vida não dá sentido. A gente tem que começar a dar um sentido maior para a vida. E a gente só dá sentido maior quando a gente quer capturar esse mundo das ideias. A gente quer sair dessa caverna. E foi o que esse menino fez. Ele viu além. Ele percebeu que existe algo além. Então, dá outro sentido, realmente, viver aqui. E por que a gente faz coisas e por que a gente se promove a fazer outras coisas, né, Shirley? E assim, a gente pode cair sempre na mesma questão, né? Não veio aqui só para trabalhar, pagar a conta. Melhorou a conexão? Mais ou menos. Tá ruim a voz ainda.
A gente não veio aqui só para trabalhar e pagar boleto, né? Tem pessoas, por exemplo, que a gente atende, a pessoa se aposentou. Então, ela passou, a vida dela toda foi trabalho, trabalho, dinheiro, comprar casa, comprar carro, e nada de errado com relação a isso. Mas aí, pessoas que passam uma vida toda só focadas nisso, aí se aposentam. E aí se perdem, assim, muito grande. Aí você pergunta, tá, ok, você trabalhou a vida toda, tá cansada, não quer mais fazer isso. E agora, o que você quer fazer? Não sei. O que você gosta? Não sei. O que te dá prazer? Não sei. É um processo que não é da noite para o dia, né? O que o pessoal fala assim, nossa, Shirley, você está sozinha, seus filhos foram embora. E aí? E aí que eu arrumei coisa nova para fazer. Novos cursos, novas pessoas, novos amigos. A gente não pode parar de deixar, de sonhar. Geralmente, quando a gente, na radiestesia mesmo, né, a gente mensura quais os chakras da pessoa está desalinhado, certeza, quando a gente atende alguém que está sem sonhos, sem desejos, ela está com questões no sexual, no sacral. Por quê? Porque deixou de sonhar, deixou de desejar. Ok, eu não quero mais trabalhar de segunda a sexta até as 8, 9 horas da noite. Mas eu posso fazer tantas outras coisas interessantes, só que primeiro eu preciso olhar para mim, descobrir o que eu gosto de fazer. E assim, a gente foi ensinado uma vida toda a achar que eu estou feliz quando eu tenho algo, quando eu compro um carro, quando eu compro uma casa, quando eu compro, né? E a gente esqueceu do ser. Ontem eu assisti um documentário que eu até achei legal, eu vou até indicar aqui, que chama Minimalismo, está no Netflix. São dois rapazes muito fofos. E em dado momento eles começam a olhar e falar, gente, para que eu preciso de tanta coisa dentro da minha casa? Para que eu preciso de tantas blusas, tantos sapatos, tantos objetos de cozinha? A gente acaba se exaurindo, né? Numa busca desenfreada de ganhar dinheiro para comprar mais, para comprar mais. E aí, eles dois fizeram um teste que eu achei interessantíssimo. O cara encaixotou todas as coisas dele como se ele fosse viajar, como se ele fosse mudar. E aí ele desencaixou, tirando da caixa somente o que ele tinha necessidade. Depois de 3 meses, ele só tinha aberto 2 ou 3 caixas. Todas as outras estavam lá paradas. E paradas com coisas que realmente ele já não olhava mais e já não usava mais há 1, 2, 3 anos. Um deles, inclusive, teve que ir lá na casa da mãe para retirar as coisas da mãe, porque ela faleceu. Ele ficou assustado de ver a quantidade de coisas que tinha ali. E para quê? Né? Assim, a gente gasta um tempo e uma energia muito grande com coisas que não precisam de fato. Então, assim, a nossa proposta, principalmente aqui nesse grupo do Reconexão, é reconexir. Se você se reconectar com quem você é de fato e com o que você precisa de fato. A gente precisa ter paz, a gente precisa ter harmonia, a gente precisa ter amigos, sabe assim, aquelas coisas que aquecem o coração. A gente passa tempo demais na vida, e eu me incluo nisso, tá? Durante muito tempo, eu achei que a felicidade estava inteira, de comprar e enfim. Olhar mais para esse ser. As pessoas, por exemplo, e o filme remete muito isso, a coisa da EQM, né? Muitas pessoas que passam por um processo de EQM, eu fui dar uma pesquisada experiência fora, né? Experiência fora, quase morte, né? Que eles falam. Voltam diferente, voltam fazendo, valorizando o que tem valor de fato. Pessoas voltam, sabe assim, nossa, eu preciso ter mais tempo com a minha mãe, eu preciso passar mais tempo com a minha família. As pessoas voltam diferentes. O Nicolai Cursino tem um livro que chama O Anjo e o Líder, eu até depois coloco lá no grupo, que é muito lindo, que é um cara que passa por um processo pesado de doença na família e de um processo de quase morte, e quando ele olha e fala, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo com a minha vida? Porque quando você tem esse choque, né, assim, já quase morri, e volta, você fala, gente, eu não vou levar carro, eu não vou levar casa. O que eu preciso para ser feliz nessa vida? É ser muito mais do que ter. Eu me lembro que essas coisas, essas experiências, essas EQE que eu falo, trazem muitas provas, porque tem gente que precisa de provas, né, Sônia? Eu me lembro que eu namorei com um rapaz que ele ficou 1 mês em coma.
E que quando ele volta, ele vira e fala assim, cadê aquele relógio que estava ali? A enfermeira tomou um susto, ela falou, nossa, quando você... o relógio quebrou e a gente tirou o relógio do quarto. Mas quando você deu entrada nesse quarto, ele estava lá, mas depois a gente tirou antes de você acordar. Então, assim, como é que ele viu? Ele já entrou naquele quarto desacordado. E Uhum. as que ele trouxe, eu só estou dando esse exemplo porque posso falar. Então, assim, principalmente quando a gente vai estudar essas histórias, essas experiências, cara, existe um lado de lá. Agora, existe um lado de lá e que tem muito a ver, como a Sônia falou, com o que é a minha realidade, o que qual é a carga cultural. Um outro filme lindo, se Deus quiser, a gente coloca na nossa lista, que é Amor Além da Vida. Eu não sei se alguém já assistiu. Que é a realidade do lado de lá, por exemplo, da esposa do cara, era uma grande pintura, né? Quadros e aquelas cores lindas do impressionismo. Então, assim, também tem muito isso, né? O lado de lá tem muito a ver com a minha vibração, com a minha energia e com as minhas crenças. Então, que crenças eu preciso cada dia mais ir trabalhando para me preparar para esse lado de lá, né, Sô? Isso, e se preparar tem muitas maneiras, né? Quando você começa você não precisa ter uma experiência fora, né, do corpo, ou uma experiência quase morte, para começar a mudança, mas você pode ter isso conscientemente. Quando eu falo experiência fora do corpo, é através de uma doença. Mas hoje você pode falar, eu quero conscientemente entender. Quando a gente faz a pergunta para a vida tende a responder. Porque a vida trama a nosso favor a todo momento. Então, se eu entendo isso, né, eu quero acessar esse mundo das ideias, eu me coloco para acessar. Ah, mas é de um dia para outro? Não, porque eu tenho um monte de coisa, é como se eu fosse um ser cheio de barro e eu tenho que me derreter um pouco disso tudo, né? De crenças, de paradigmas que é assim, que é assado, que tem monstro, que tem espírito não sei como, que vai me comer, que vai não sei o quê. Então, eu tenho que quebrar várias coisas, principalmente o medo, que é a coisa que mais nos impede. Eu falo isso porque eu fazia alguns treinamentos, e aí um deles que eu vou falar aqui para vocês é durante o dia ficar puxando o dedo, né? Você fala, nossa, eu tô acordada, porque quando a gente está em outro lugar, a gente está em consciência. Então, se eu faço qualquer movimento com o corpo físico, a tendência é ele ser um elástico, né? A Mulher Maravilha, eu faço uma imposição de mãos e eu sinto realmente que eu estou mandando energia no astral. Então, eu ficava fazendo isso, né, o dia inteiro, durante um tempo, puxando o dedo. Não, acho que agora eu estou acordada, eu estou acordada. Por que isso? Porque a diferença entre estar no astral, estar vivendo uma realidade, vamos dizer, 4D, que agora já é 4D, aqui é muito parecida, é muito igual. Então, a diferença é o corpo físico. Então, se eu fico durante o dia puxando o meu dedo, né, fazendo essa experiência de puxar, falando, eu tô acordada, tô acordada. E um dia você estiver no astral e puxar o seu dedo, porque se você faz toda hora esse exercício, você vai fazer lá no astral também. E aí eu lembro que eu puxei o dedo. E na hora que eu puxei o dedo, ele esticou. Quando ele esticou, eu falei, tô fora do corpo. Tô fora do corpo. Aí eu fiquei muito eufórica. Eu falei, aí é aquela coisa, né? Quero voar, quero, né? Eu tava na rua da minha casa. Então eu falei, quero voar e ver como que é em cima. E aí aquela doideira, né? Vou voar. E aí eu vi um poste e eu acho que eu dei de cara com aquele poste que eu sei que eu acordei na cama. E aí tem que começar tudo de novo. Né? Então tem vários exercícios de movimentação de energia, principalmente de alívio das cargas dos chakras, né? Quando você começa a trabalhar muito os seus chakras, a energia tende a ficar mais leve, porque ela nos prende, é como uma colinha que nos prende ao corpo físico. Então, se eu trabalho aquelas energias, à noite fica mais fácil eu, com a minha consciência, perceber que eu tô fora. E percebendo que eu tô fora, né? Se eu não tiver tanto medo assim, eu posso me perguntar, questionar como que tá meu mundo emocional, porque a gente vai primeiro para esse lugar, porque as emoções é o que a gente está como ser humano sublimando
para ficar cada vez mais um ser humano, nos tornando ser humano até nos tornarmos um reino humano, igual os animais que estão prontos, igual os vegetais que estão prontos, iguais ao mineral, como diz a Blavatsky. A gente tem que, né, nesse conhecimento, né, e conhecendo mais, por isso que eles fazem tanta questão, né? Tem professores maravilhosos, como Wagner Borges, que ensina essa saída mesmo, como sair fora do corpo, porque é interessante para a gente mudar realmente a nossa concepção da vida. Você não vai ficar nem melhor nem pior, mas você fica mais calmo diante da situação, que você entende que você está vivendo uma experiência e que você pode encontrar soluções, em que você pode falar com sua equipe, que acho que cada um tem equipe, mas não é igual, ai, é minha. Não, tem ali pessoas que, igual estou conversando aqui com a Shirley, que a gente pode trocar ideias diferentes. Eu lembro uma amiga minha, que ela estava vivendo uma questão de relacionamento, ela saiu, ela conscientemente, né, saiu, ela se trabalha há muito tempo, fora do corpo, e aí uma pessoa que ela sempre conversava foi falar com ela, falou, cara, você não está percebendo as mensagens que a gente fica enviando para você, né? Isso. Aí você volta e você não lembra. Então vamos deixar aqui uma dica, ó. Você vai fazer, porque não ela sempre caía numa situação, e aí aquilo dava uma dor nela e ela sabia que ela podia fazer diferente, mas ela não sabia como, porque ela estava recebendo as mensagens. E ela volta nesse dia mais consciente e fala, nossa, é assim mesmo. Então, ela foi se redirecionando para esse outro lugar. Então, a gente pode ser ajudada, a gente pode receber dicas de livros, dicas de... A gente geralmente é de estudo, tá? De como proceder, né? Como fazer para se melhorar no sentido desse lugar, né? Que a gente chama de superego, que vai nos dando tantas dores por conta das memórias que a gente vai criando nessa e de outras vidas, para quem acredita, e que a gente tem que ir sublimando. Por exemplo, em janeiro, teve muita questão com o fogo, né, que aconteceu em Santa Maria, um incêndio que aconteceu na Boate Kiss, e algumas pessoas que eu atendo ficaram muito mexidas. Eu também assisti, eu comecei 2 vezes essa série para poder terminar. Foi me dando um negócio, assim. E eu atendi uma pessoa que ela falou, ela é do Sul, e ela falou que ela é muito sensível e ela estava ali num determinado... Quando aconteceu, tendo um pesadelo, que ela acreditava que era um pesadelo, que ela não conseguia ajudar as pessoas, e as pessoas iam morrendo, e morrendo. E ela acordou, né, esgotada, pegou, que ela era estudante na época, pegou o carro, foi lá para Rio Grande, esqueci o nome lá, onde ela morava, e quando ela chegou, estava passando na televisão e ela viu que era exatamente igual o sonho dela, ela tentando ajudar, mas as pessoas já estavam, e tinha muita gente para ajudar. Aí ela começou a cair num choro, numa coisa, então ficou muito marcado para ela, e quando teve com esse documentário, ela não conseguia nem ver a propaganda, porque ela sentiu na pele aquilo ali, a dor que foi, né, a morte daqueles jovens, todos ali presos, e nem foi pelo fogo, né, foi pelo cheiro, né, pelo gás que soltou ali, que era igualzinho o gás que o Hitler usava. Então, algumas pessoas associaram também, né, mas aí você tem que ir lá e comprovar, e ver, e viver. Eu não acredito em crime e castigo, mas acredito que tudo tem consequência. É igual eu plantar um pé de feijão, vai nascer feijão. Eu vou colher aquilo. Então, muitos médiums, né, porque também tem as suas crenças, falam que são pessoas ali que viveram, né, que colocaram aquelas pessoas no gás naquela época, tal. Mas quando eu vi essa reportagem, eu entendi muito mais igual esse filme do O Céu é de Verdade, muito mais uma conexão com a justiça, né? Aqueles pais se conectando com a justiça, entendo que colocar
honestidade à prova, suas palavras à prova e não desistiram. Então, o que fica marcado aí, vamos dizer, é essa questão da fraude, do suborno, de um monte de coisa que vieram à tona, né? E eles não desistiram. Então, e que agora Santa Maria tem um outro olhar e as pessoas que assistem também têm um novo olhar e falam assim, nossa, então a justiça humana tem várias faces. Como que eu faço para lidar com isso? Eu aceito ou eu, como humano, eu vou lá nessa luta e falo, não, isso não vai ficar assim, porque se vamos lá fazer o que é certo, né? E muitas pessoas, eu lendo lá o que as pessoas colocaram, elas falam, será que meus pais teriam a mesma intensidade de se jogar e de ir e fazer como muitos pais fizeram, né? Então foi talvez ali algo para esses pais, como foi para o pai desse menino, né? Que o céu é de verdade. A experiência para o menino foi tão natural, mas para o pai foi uma quebra de muitas crenças e muitos paradigmas, né, Sheila? É. E assim, a gente fala muito de viagem astral, né? Você citou o Wagner Borges, eu também gosto muito do Saulo Calderon. E assim, todos nós de noite, a gente sai. A única diferença é que algumas pessoas saem de forma consciente e lembram. Mas todos nós, que nem esse relato que você colocou, querendo ou não, ela achou que era um sonho. Mas provavelmente ela já tinha, ela estava vivenciando aquilo no astral. Uhum. É isso, né? Claro que deve ser uma experiência incrível. Eu ainda tá na minha lista algum dia entrar em curso de viagem astral. Mas é importante entender o seguinte: quando eu deito à noite, é, o lugar para onde eu vou tem muito a ver com a vibração que eu vou. Então é importante ter muito cuidado com qual é o ritual que você faz antes de você deitar, para que na hora que você for dar essa saidinha, digamos assim, você vá para um lugar bacana. Ou você se coloque, de repente, a serviço de uma egrégora, enfim. Porque que a gente sai. Volto ao meu exemplo. Amo, adoro, sempre gostei de um filmezinho de terror, mas já entendi que antes de dormir, não. Uhum. Por quê? Porque eu vou me conectar com aquelas questões, com aquele peso que aquele filme está me trazendo, com aquelas coisas negras que aquele filme. Então, assim, se eu quero ter uma noite em paz, tranquila, ou se eu quero sair para lugares de harmonia, eu tenho que ali me conectar com coisas que acalmem a minha alma, acalmem a minha mente. Acalme o corpo emocional. Alguém fala, nossa, tive um pesadelo essa noite. Tá, mas como é que foi seu dia? Com quem você acabou, com quem você se conectou minutos antes de você deitar? Porque que a gente sai, que a gente vai... o que está dormindo, gente, é o nosso corpo físico. E só. O Saulo Calderon tem um relato que é divertidíssimo. Logo no início, quando ele começou, né, a fazer viagem astral, que ele não estava ainda entendendo muito bem as coisas, ele acorda e aquele momento em que você não sabe se você está acordado ou não, ele chega na sala e vê um monte de gente na sala da mãe dele, ele começa a bater nos caras e tirar os caras de dentro da sala. Né? Ele literalmente saiu, ele falou, eu saí do tapa com os caras. Porque tem coisa de você não saber o que é real e o que não é. É a história do seu dedo, que você falou. Quando você puxou, você falou, você fez isso, é porque eu não estou no corpo físico. Né? Tô, claro, acordada, mas não no físico. Então, são experiências bem interessantes. Eu acho que, assim, até para a gente poder cada vez mais se conectar com o que é real de fato. O que a gente está vivendo aqui, gente, por mais que pareça real essa pele, essa madeira, essa casa, é Matrix. O que nós somos de fato não é isso, não. Nós não é a Sônia, não é a Shirley. Ponto. É algo muito maior. Então, quanto mais a gente vai se conectando com essa realidade espiritual, e isso não tem nada a ver com religião, melhor a gente vai levando esta vida. Por quê? A gente vai ficando cada vez menos apegado a coisas, apegado a pessoas. Por exemplo, quando alguém sai da nossa vida, a gente não fica com aquele buraco imenso. Porque tá tudo certo. E lá na frente eu vou cruzar com ela em algum outro momento, numa outra consciência. Tá? De falta da saudade, mas não tem aquele apego. A gente começa a entender um pouquinho
o que é amor e o que é apego. Porque o que a gente tem, de fato, pelas pessoas que estão do nosso lado, é apego. Muito, É muito mesmo. muito Então, apego. eu ia falando aqui, só para complementar, quem quiser, se inscreva lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai colocar lá qual é o próximo filme, o documentário, a gente tenta, na medida do possível, dizer as plataformas que estão. E se tem link, a gente já coloca o link para a pessoa já ali no momento já assistir e ter essa conexão com aquilo e expandir a consciência. Então, não se esqueça lá de se inscrever no grupo que está aqui na bio. Essa live vai ficar gravada lá No no nosso YouTube, canal do YouTube, no Reconexão Essência. Então, a gente pede, né, isso aqui para vocês. Então, uma ótima semana, Shirley. Achando pode estar hoje que ela está com a filhinha dela, né? E semana que vem, com certeza, ela está com a gente. E um grande beijo para todos vocês. beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.